Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de Refrigeração e Máquina de Lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou falar de um atendimento. Hoje eu estava fuçando os meus arquivos, pensando no conteúdo que eu ia trazer e encontrei um conteúdo, umas filmagens, umas imagens que eu fiz o ano passado de um atendimento de troca de controlador digital em uma geladeira industrial. Bem legal. Eu sei que nesse momento do vídeo alguém já pensou, não é para mim, já vou sair fora. Pera aí, deixa eu te explicar uma coisa. É muito interessante que o técnico de refrigeração domine também os controladores digitais, tá? Porque muito cliente, principalmente se você atua na área comercial, vai aparecer muito serviço com controlador digital. E é muito triste, muito chato, quando você tem o cliente, quando você tem o serviço e você chega lá e olha, né, o problema é no controlador digital e você dispensa o serviço porque não domina a área, certo? Porque é uma área que dá muito dinheiro. Não, mas eu não mexo com área comercial, é só doméstica. Inclusive, o controlador digital, ele pode ser colocado em área doméstica também. Muitas vezes ele pode substituir, digamos, uma frost free, em que o controlador, a placa de potência não está funcionando, ele bloqueia, você já tentou de tudo, já trocou sensor, já trocou placa e nada resolve. Um controlador digital, na maioria das vezes, resolve o problema. Então é bem interessante que você domine, pelo menos tenha uma noção do que se trata o tal do controlador digital. Então, aquieta um pouco, assiste aí, vale por uma aula o vídeo de hoje, certo? E no meio do caminho eu vou dando várias dicas, você sabe como que é aqui que funciona no Portal Refrigeração, beleza? Garanto que você vai gostar. Se não gostar, deixa um comentário, mas deixa para comentar lá no fim. Não gostei, certo? Assisti até o fim, não gostei. Eu acredito que não vai acontecer, tá bom? Bom, antes só da gente começar, deixa eu falar do nosso patrocinador, tá bom? Afinal de contas, são eles que nos ajudam a fazer esse canal acontecer. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, MegaPro, vareta para solda, contraste para encontrar vazamento, fluxo para solda, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Muito obrigado, valeu Brasweld pelo apoio e agora vamos então ao vídeo de hoje. Bom, então é um cliente já recorrente que a gente tem e pifou. O controlador, né, digital, ele pifou nessa geladeira. Então a gente foi chamado e eu não tinha esse controlador da mesma marca, o mesmo modelo, certo? E a gente vai colocar um outro. E no meio do caminho eu vou explicando. Deixa eu mostrar, dar só uma dica para vocês. Você está vendo esse painelzinho preto escrito Cozil? Você está vendo do lado ali um adesivo? Aquele adesivo é nosso. Então, primeira dica, que não tem nada a ver com o tema do vídeo de hoje, mas é muito legal. Todo serviço que a gente faz na área comercial, a gente costuma colocar um adesivo nosso, da nossa assistência, para o cliente sempre se lembrar da gente quando pifar o equipamento, ele ter sempre o telefone e a mão. Fica uma dica para você, manda fazer alguns adesivos, todas as vezes que você entrar para fazer uma assistência, principalmente comercial, coloca adesivo em todas as geladeiras, mesmo aquelas que você não mexeu. Você tem uma folga... Porque normalmente, às vezes tem 2, 3, 10 geladeiras no estabelecimento. Coloca um adesivo em cada uma. É como se fosse uma semente que você está plantando e no momento certo você vai colher o fruto. Legal? Filosófico isso, né? Mas funciona, tá? É o nome da minha assistência, chama Mega Frio. Assistência técnica. Certo? Assistência chama Mega Frio, o canal chama Portal Refrigeração. O canal e o curso chama Portal Refrigeração. Bom, já falei demais, vamos soltar o vídeo para não ficar tão longo assim. Então, a gente chegou lá e determinou que quem estava estragado era o controlador, tá? Existem vários defeitos que pode dar no controlador, inclusive a gente trata tudo disso. Nós temos aqui no portal um curso só de controladores, onde a gente ensina a fazer os testes, né? Os defeitos que podem aparecer
Tem vezes que o controlador acende tudo, só que ele não faz o que tem que fazer, não liga o compressor, etc. Tem vezes que ele apaga, como foi o caso desse, ele apagou total, certo? Quando ele apaga total é bem mais fácil, chegar e trocar. A questão é que nem sempre você tem todos os controladores na mão, certo? Todas as marcas. Mas é interessante que você tenha pelo menos 2 tipos de controladores. E eu falei 2 tipos, não falei 2 marcas. Certo? E daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Existem 2 situações para controladores, as 2 principais. Controlador com degelo forçado e sem degelo forçado. Certo? Aí no caso, ó, dá uma olhada só, estou colocando lado a lado o que eu tinha. E é bem interessante que o técnico também lhe especialize em um controlador. Por exemplo, no nosso curso a gente fala sobre 3 marcas de controladores, correto? Para que os nossos alunos eles tenham bagagem para mexer com qualquer um controlador, certo? Mas é bem interessante que o técnico de refrigeração ele especialize pelo menos em uma marca, certo? Por quê? Porque vai facilitar ele guardar os códigos, etc. Então, por enquanto, a gente usa muito aqui os controladores da Fugauge. Então a gente está tirando um Coel, certo? E vamos colocar um Fugauge no lugar. O mais importante é você colocar um controlador equivalente. Por exemplo, essa geladeira, e daqui a pouco eu vou mostrar a diferença entre as geladeiras, porque esse cliente em especial, se você reparar durante a filmagem, né, ele tem 2 lado a lado, certo? 2 iguaizinhas lado a lado. Elas são iguaizinhas só na aparência, porque uma é refrigerador e a outra é freezer. E aí daqui a pouco eu vou mostrar a diferença entre o freezer e o refrigerador, certo? E por que isso é importante na hora de escolher o controlador. Então nesse caso aqui, é o refrigerador que a gente está mexendo e o controlador escolhido foi o da Fugauge, o MT512. Então ele não tem degelo forçado e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é isso, degelo forçado. Você vai entender. Para entender mesmo, o legal é se você fizer o curso, tá bom? Sim, quero vender o curso para você? Quero. Por que eu quero vender o curso? Primeiro porque é importante para mim vender o curso, afinal é o que mantém o nosso canal funcionando, é a venda dos cursos. Mas é muito legal para quem aprende também e domina essa técnica, porque se torna um profissional completo. Então é bem interessante que o profissional de refrigeração saiba também lidar com controlador digital. Agora eu vou tentar não parar mais, certo? Ó, então o que a gente se depara aqui? A gente depara, certo? Em cima, eu falei que não ia parar, pausar, mas eu sou obrigado. Quando a gente pega um controlador, eles são controladores equivalentes. O que quer dizer? Eles têm a mesma função, eles fazem a mesma coisa, só que eles têm ligações diferentes. Então todo controlador tem esse adesivo em cima que mostra o esquema de ligação dele. Então a gente olhando aqui, a gente repara que todas as ligações que tem um tem outro, só que elas estão em locais diferentes. Então é bem interessante que o técnico ele saiba ler esses desenhos, esse esquema, esse diagrama que tem em cima do controlador, tá bom? E não é difícil, é bem simples desde que você domine, conheça, tá joia? Então o que eu estou fazendo aí é colocando os 2 lado a lado. E outra coisa, antes de fazer qualquer coisa, a gente tira uma foto, tá bom? Eu estou fazendo a filmagem, mas também eu tirei várias fotos para que eu depois não me confunda com a fiação, porque não tem uma regra sobre as cores dos fios. Cada empresa faz com as suas cores. Às vezes a mesma empresa usa cores de fio diferente entre uma geladeira e outra. Então, é desse jeito, tá bom? Fica a dica para vocês. Bora lá. Então ali eu estou fazendo o comparativo, a gente vê todas as entradas que tem em um, tem no outro, só que elas estão em locais diferentes, certo? Ali eu já aproveitei, já tirei algumas fotos enquanto fazia a filmagem. Ok? E agora, ó, eu gosto de fazer dessa forma. À medida que eu vou tirando, eu já vou identificando. Ó, no caso ali, eu já estou identificando as entradas de energia. Certo? Por exemplo, o coel. O coel,
ele, se eu não me engano, não dá para ver esse daí, a voltagem dele, não dá para ver. Ah, é 220, ó, tá vendo? Dá para ver que ele é um controlador 220. Ah, na realidade não é Coel, é Carel, tá bom? Desculpa, vacilei, me perdoe. Então você vê que ele é 220. Ele só tem uma voltagem. Já o Fugauge que a gente vai colocar, ele é bivolt. Só que ele não é bivolt automático, ele é um bivolt que você que tem que fazer as ligações ali para que ele seja bivolt. Então você pode fazer a ligação para 110, 220, você não pode se confundir. Certo? Então ali no caso eu tirei a fotografia, tirei as fotografias e agora eu vou transferir todas as fiações para o outro. Essa parte é muito interessante e agora você não pode se confundir de jeito nenhum, tá certo? Eu nem sei por que eu fiz dessa forma, porque normalmente eu não tiro todos os fios. Certo? Normalmente eu vou tirando um a um, antes de fazer as ligações. Certo? Para quê? Para não me confundir. Mas como eu tirei a fotografia, não vai ter perigo de eu me confundir, não. Certo? Então esse é o primeiro fio que abastece é o fio de energia. Correto? Ó, repara aí, ó. O Fugauge, ele vem com duas entradas. A primeira, se fosse 110, e a segunda, no caso, 220. Se eu me confundir, na hora que eu puser na tomada vai queimar o controlador. Então, muita atenção nessa hora, porque essa geladeira é 220, certo? Então, se eu me confundir, na hora que puser na tomada, queima. E se eu fizer o contrário, se a geladeira for 110 e eu fizer a ligação 220, aí não queima, mas também não liga. Tá bom? O controlador até liga, mas ele não funciona. Aí é um jump, correto? Esse jump é o que vai abastecer o relé para ligar o controlador. Certo? Então, veja que eu estou aproveitando todas as ligações, todas as entradinhas de energia que tinha no outro. Eu estou aproveitando do mesmo jeito, só muda realmente a posição. Certo? Aí no caso agora o amarelinho que é o do compressor. Certo? Então, esse amarelinho ele vai, todas as vezes que o relé funcionar, vai mandar energia para o compressor. Certo? Ó. Ah, e outra coisa, sempre que estiver fazendo, você vai conferindo. O desenho é bem claro, só de você. Inclusive nas nossas aulas, a gente estuda, né? A primeira aula de cada controlador que eu faço ela num papel. Então eu tenho a foto do controlador e a gente vai estudando cada desenho a que se refere, certo? Para que o aluno ele entenda, ele sai muito fera em controladores. Inclusive, sobre as nossas aulas, quem tiver querendo fazer... Ó, outra coisa aqui, toma muito cuidado quando você estiver fazendo essas ligações para que os fios não se toquem. Uma vez eu peguei uma geladeira em que um cabelinho ali de um daqueles fios ficou para fora e o cabelinho do compressor ele esbarrava no conector da resistência. Então essa parte eu não posso perder, deixa eu pausar aqui. Calma. Como eu dizia, então, um cabelinho do compressor esbarrava no conector da resistência. O que acontecia? Quando o compressor entrava, começava a aquecer a resistência. Então, virou uma bagunça a geladeira. E deu um pouco de trabalho, até a gente descobrir que era um fiozinho esbarrando no outro. Certo? Não ia causar um curto, porque é a mesma fase, mas o que acontecia é que aquecia a resistência ao mesmo tempo em que o compressor também trabalhava. E aí nem gelava e nem fazia o degelo, ficava uma bagunça completa. Eu pausei o vídeo, precisei pausar, porque eu queria mostrar para vocês a diferença. Ó, primeiro aqui, ó. Vamos lá, deixa eu soltar aqui, eu vou pausar na hora certa. Pronto, já coloquei todos os fios, só falta colocar o sensor. Pronto, é isso que eu quero chamar a atenção para você.
de você. Esse daqui é o evaporador da geladeira que a gente está mexendo. Ele é um refrigerador. Então você repara a diferença entre esse evaporador, ele é exatamente igual ao evaporador que eu vou mostrar do freezer. Esse é do refrigerador. Repara no evaporador a diferença, certo? Que eu estou mostrando para vocês. Esse evaporador, ele não tem resistência. Por que ele não tem resistência? Porque esse refrigerador trabalha com temperaturas acima de zero. Se eu não me engano, é 2 graus. Daqui a pouco eu vou programar a temperatura dele e a gente vai ver se realmente ele está programado para 2 graus. Mas e o que acontece? Todas as vezes que ele desliga o compressor, como os ventiladores internos aí, o cooler, né, interno, continua funcionando, ele próprio já faz o degelo do evaporador. E aí não acumula gelo. Já o outro, que é freezer, ele não serve esse controlador que a gente está colocando. É um outro controlador. Full gauge é igualzinho também o que a gente usa, só que é outro tipo que tem degelo forçado. Certo? Ele tem um fio a mais ali que aquece a resistência. Quer ver só a diferença? Repara nesse evaporador, ele não tem a resistência embaixo. E agora repara no outro que eu vou mostrar agora. Logo na sequência, ó. Não tem a resistência. Certo? Agora é a do lado. Então esse daqui é o freezer. Repara, é o mesmo evaporador, só que tem uma resistência. Tá vendo? Esse fio preto e essa resistência que entra por baixo é porque se trata de um freezer. Então, se esse freezer não tivesse essa resistência, ele não ia fazer o degelo, ia bloquear, como se fosse uma frost free bloqueando. Então, o controlador usado para esse freezer aqui, ele é diferente daquele. Então, por fora ele é igualzinho, mas ali por dentro ele tem algumas ligações a mais justamente para ligar a resistência. E é justamente esse controlador para esse freezer que a gente consegue colocar em uma geladeira frost free, tá bom? Mas não é assunto desse gelo, não é assunto desse vídeo. Eu estou mostrando só para vocês saberem que tem diferença e que é possível você colocar um controlador digital na maioria das geladeiras frost free, certo? Bora lá, bora tocar o bonde, ó. Tá aí. Isso daí é um freezer. Legal, beleza. Outra coisa, sempre que você vai trocar o controlador, a gente troca também, todo controlador já vem com sensores novos. Então coloca, principalmente se for de marca diferente. Embora todos eles tenham pelo menos a maioria dos que a gente conhece, os sensores têm a mesma resistência, certo? Mas é legal que você troque, tá bom? É interessante que você troque para não ter problema, certo? Então vamos colocar o sensor novo, então controlador novo, sensor novo, tá bom? Não tem por que não trocar, certo? Que é garantido que funcione tudo 100%. Vamos lá. É bem simples, nesse caso, esse controlador, como ele não usa resistência, ele vem apenas com um sensor. Se fosse para o outro, para o freezer, que tem resistência, eles vêm com 2 sensores. Tanto é que aí, ó, tem até o lugar para colocar, mas na realidade ele usa só um sensor mesmo. Certo? Que é o sensor de temperatura, não tem o sensor de degelo. Certo? Bom, por falar, toda hora eu estou falando do nosso curso, legal? Eu estou deixando os links do curso tudo aqui embaixo, tá bom? Na descrição, certo? Tanto na descrição do vídeo, como aqui eu estou deixando o WhatsApp na tela, tá legal? Se quem quiser informação, só falar comigo pelo WhatsApp. É só para informação sobre o curso, pelo amor de Deus, não vai perguntar de defeito de geladeira que não... é só informações do curso mesmo. Tá ok? Ó, tudo passado, confere tudo direitinho, se os fios não estão soltos, tá bom? Todas as vezes que você troca, é muito comum às vezes você achar que apertou o fio e no processo o fio tá meio que escapado. Sempre testa direitinho. Ok? Todo controlador novo
vem com as presilhas novas. Tá legal? Ah, você viu que aquele controlador da Carel, além das presilhas, ele tinha os parafusos também. No caso, o Fugauge, Coel, eles vêm só com a presilha. A presilha, ela tem um trilho que ela desliza, ela trava ali. É bem eficiente. Legal? Tudo pronto. Ok. Confere, está tudo ok. Vamos passar o sensor. Esse sensor tem que ir para dentro da geladeira. E calma, não acabou ainda. Eu acho que o principal vem agora, certo? O principal está mais no fim, quando a gente vai programar. Porque trocar o controlador não é difícil, não é a parte mais difícil. A parte que mais requer conhecimento do técnico não é a troca do controlador, mas é a programação, porque cada controlador ele trabalha numa faixa de temperatura, certo? Então a gente precisa programar ele. Ó, estou passando ele pelo mesmo local onde passavam os sensores antigos. Ele é bem apertadinho ali, tem que ser justamente, né? Ele tem com a borracha. Ele é bem apertadinho justamente para não entrar ar para dentro do sistema. Então, quanto mais apertado, melhor. Ó, ele já saiu ali para o lado de dentro. Aliás, a gente está colocando, né? Ah, é uma outra passagem que a gente encontrou ali. A gente está colocando ali para o lado de dentro. E o segredo agora é saber posicionar. Por exemplo, tem técnicos que às vezes posicionam o sensor. Ó, onde saiu? Saiu nessa canaleta aí, ó. Tá aí dentro o nosso sensor. Então, como eu dizia, tem técnico que posiciona o sensor dentro ali do evaporador. Aí o que acontece? Dá uma leitura lá fora no display de que a temperatura está baixa. Mas está baixa ali no evaporador. Mas ela tem que estar baixa dentro do refrigerador. Então eu sempre dou preferência para colocar dentro do gabinete para dar uma temperatura real. Então eu vou deixar aí dentro dessa canaleta, tá certo? Porque a variação de temperatura aí vai ser menor. Porque tem uma coisa que quando você abre a porta, a temperatura sobe. Então quanto mais exposto tiver o sensor, mais rápido vai subir. Então eu preferi deixar dentro dessa canaleta o sensor, justamente para conservar a temperatura. E longe do evaporador para não dar uma leitura errada. Certo? Agora sim, a gente liga. Ele está fazendo as leituras, pronto. Está dando 22 graus. Correto? Por quê? Porque passou um tempão aberta essa geladeira, desligado o compressor. 22 graus, provavelmente o dia estava um pouco frio. E está pronto? Não, não está pronto. Agora a gente tem que fazer uma pequena programação, nesse caso. Certo? A programação que eu vou fazer, então cada controlador tem uma maneira de acessar. Certo? E no caso do Fugauge ele tem até uma senha. Certo? A senha do Fugauge é 123. Tá bom? Nesse tipo de controlador. Tem outro que é diferente, tá bom? Sem essa senha você não consegue entrar. Mas não se preocupa, se você não decorar, no manual que vem junto com o controlador, tem essa senha. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo algumas programações, por exemplo, esse daí é o mínimo set point liberado para o usuário. O que quer dizer? A gente trava a possibilidade do usuário mexer e fazer bobagem, certo? Então eu coloco assim o mínimo, nesse caso, que o usuário vai conseguir baixar a temperatura é 2 graus, correto? Por quê? Porque é um refrigerador. Se o usuário tivesse acesso para colocar menos 5 graus, o que vai acontecer? Vai bloquear. E agora eu coloquei também o máximo set point. Então o usuário ele só vai conseguir, ó, a gente vai fazer um teste aí, tá? Ele só vai conseguir mexer no máximo até 8 graus e no mínimo até 2. Ele não vai conseguir sair dessa faixa. O que é legal, porque de vez em quando, às vezes até um funcionário tenta mexer e acaba, ó, tá regulado para 4 graus. Correto? Dá uma olhada só, vou tentar baixar além dos 2 graus. Não vai.
Por quê? Porque eu travei, certo? Agora eu vou tentar subir. Então, digamos que é um funcionário que não sabe o que está fazendo, está mexendo. Chega em 8 graus, também não passa. Entendeu? Por que isso? É uma segurança, para que ninguém faça bobagem. Certo? Vamos deixar numa temperatura adequada. Vamos ver qual que é a temperatura que eu deixei. Ó, 5 graus. Isso daí foi o que o cliente que orientou para a gente. Porque cada local tem uma temperatura ideal. Certo? E aí, o que é que você achou? Gostou? Deu para entender? Ficou muito confuso? Cara, se você quiser dominar controlador digital, estou deixando todos os links, tá? Aqui embaixo tem o link de geladeira, tem de máquina de lavar, tem o combo com os 2 cursos e tem o de controlador digital também. Tá a fim de estudar, tá a fim de aprender, tá a fim de subir um degrau a mais na sua profissão de técnico de refrigeração, de profissional de refrigeração? Outro dia me chamaram a atenção que eu não posso dizer técnico de refrigeração porque não tem graduação, não sei o quê. O correto seria profissional de refrigeração. Que bobagem, tanto faz. Então, tá a fim de se tornar um profissional de refrigeração? O link está aqui, meu WhatsApp está aqui. Agora é contigo, meu amigo. Vale muito a pena. No primeiro serviço que você fizer, você já recupera o valor investido, porque é um serviço muito valorizado nessa área de refrigeração. Poucos são os técnicos que dominam os controladores, e se você quiser ser mais um, vem que eu vou fazer, fica fácil, tá bom? Minhas aulas são realmente para o cara aprender. Valeu? Bom, forte abraço. Não vou nem falar que você dá um like para você se inscrever no canal, ativar notificações, fazer algum comentário, certo? No início eu desafiei. Se não for bom, diz que não foi bom, mas eu tenho certeza que você gostou. Deixa nos comentários. Forte abraço, até a próxima. Quantos minutos? Já ficou bem longo esse vídeo. Vou finalizar agora. Tchau, tchau, até a próxima.